a gente da Impulse, esse é mais um programa nosso da Impulse Start. Estou aqui com o Matheus Teixeira, responsável pela parte de imprensa. Estou aqui com o Adriel, agradecer primeiramente toda a nossa equipe. E estamos aqui hoje com os vencedores do primeiro Startup Weekend de Presidente Prudente, a galera do... Pode apresentar aí. Stress Scam, muito bacana o projeto deles. E a gente vai estar falando um pouquinho a respeito de como foi o final de semana, só que no caso, dando a voz para eles, vencedores, para contar um pouquinho da experiência. E o Matheus vai estar fazendo algumas perguntas sobre. Primeiramente, parabéns, é o primeiro Startup Weekend de Presidente Prudente, vocês já tiveram a felicidade, né, de ganhar. Então vamos começar, cada um se apresentando, começando aqui pela minha esquerda. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Rudy. João. Rafael. Eu sou o Gustavo. Daniel. Meu nome é Luan. Eu sou o Thiago. Sou Augusto. Maria Carolina. Certo, e vamos começar com a ideia. Gustavo, fala pra gente sobre o Stress Scan. Qual que é o propósito? Bom, essa ideia surgiu, como eu disse, de uma ideia para diagnosticar o estresse em plantas, né? Então, o propósito inicial e ainda desse é de a gente ter mais precisão nas análises fisiológicas para que a gente possa monitorar a planta e ter esse diagnóstico antecipado, né? Talvez essa estresse no caso, ou uma possível situação estressante. Então, acho que essa foi a ideia inicial, de prevenir para não remediar depois, né? Então, foi assim que a ideia inicial. E apesar de vocês terem ganhado, toda startup sempre passa por algumas dificuldades ou também tem que se readequar, né? Vocês podem dizer qual foi o ponto que vocês precisaram modificar ou aprimorar? Sim. Alguém quer falar dessa parte que teve Da parte do pivotamento. No início, a gente não tinha uma visão de que todos os tipos de agricultores gostariam do nosso scan. E aí a gente saiu para fazer a validação da ideia na rua, e aí a gente encontrou um agrônomo e ele falou que se a gente quisesse atingir realmente com esse scan que ia prevenir o desperdício de água, que era para a gente olhar para quem utilizava a água, não para quem não utilizava. Público-alvo. Na verdade, foi a ideia dele, o choque de realidade, que a gente fala, não, nosso foco não é esse. Nosso foco é para quem realmente precisa, para quem usa muita água e que a perda é essencial, né? Então a gente focou neles, que acho que foi que deu o impulso mesmo da ideia crescer, de sair da ideia para uma coisa, né, mais palpável. E aí a gente, desde isso, a gente modelou o resto do negócio para que atendesse especificamente a esse grupo de necessidade. Essa necessidade que, como foi? O negócio era localizar um mercado, um problema, e aí a gente achou um mercado importante, um problema, e aí O negócio interessante também, né? O Gustavo chegou a falar, mas foi a tese de doutorado dele essa ideia de identificar a estresse. na verdade, isso, exatamente. Eu trabalhei com isso e tem a ideia. Usando o sensor de calor, né? A gente procurou uma coisa mais viável para fazer nesse fim de semana e focou em calor. Sensor de calor e tal, que gerou a necessidade de monitorar a água, que foi afunilando mais para a gente ter essa ideia mais pura, mais precisa do que a gente precisava. Na verdade, mesmo a reunião das ideias foi fazendo a coisa fluir, né? Da ideia inicial que eu tinha, de repente juntou a equipe e aí foram os pontos de vista, né? Olhando de um lado, a parte técnica, por exemplo, para mim poderia ser inviável ainda. Eu tinha ideia de que isso funcionaria, mas a hora que a gente conversou com quem entende da área, falou, nossa, isso aqui é viável e tal, aí a ideia começou a ganhar corpo também. Por isso que a ideia sozinha não vale nada. E a gente está aqui com uma parte da equipe, porque alguns membros tiveram que ir embora, né? Sim. E vocês todos já se conheciam, acabaram se conhecendo Como é que foi no evento? verdade, como é que... No caso, o Augusto já foi meu ex-aluno. Eu conhecia ele assim, de amigos em comum, só ele também, o resto eu não conhecia. Porque a gente faz equipe também e viaja junto. Ele teve o nosso pessoal que era da mesma sala, né? Eu, a Maria, o João, o Rafael e o Lucas foram embora. Então, na verdade, alguns conheciam, mas no geral a equipe toda não tinha esse entrosamento com... E acabou formando um grupo multiprofissional. Né? Foi complementar Foi o e... mais legal do grupo, né? Foi, cada um completou a habilidade do outro e a gente conseguiu... Relação interpessoal. Isso é uma coisa que a gente notou, assim, não houve em nenhum momento um problema de nenhuma ordem. Parece que as coisas fluíam do jeito que tinha que fluir. Diferença de cada um. Era orgânico. Não tinha uma coisa que chegou a gerar um mínimo atrito. Isso, não houve conflito. Não que isso seja ruim às vezes, mas no caso não aconteceu. Exatamente. Entender, né, realmente que, tem que ter uma Exatamente, foi uma sinergia coisa... de várias áreas do Foi muito... projeto, né, Exatamente, a coisa aconteceu de um jeito muito natural, parece, né? Foi muito natural, exatamente. Foi uma sintonia mesmo. O que eu notei de espetacular é aquilo que cada um às vezes tem e não percebe, que se chama fluxo, né, profissional. Ou seja, a pessoa sabe fazer aquilo bem. E quando ela às vezes a gente via, poxa, a pessoa está parada, ela não vem aqui fazer,
ia lá, estava tranquilo, né? Mas a gente não cobrava, não falava nada. Mas a hora que a pessoa chegava para fazer sua tarefa, ela entrava naquele fluxo profissional, perdia tudo em volta, nada interferia e rapidamente produzia. Exatamente, a gente trabalhou aqui sem perceber um conceito que eu acho muito interessante, de produtividade, de não cobrar, de você tem sua meta, você vai produzir e Colaborativo, é né? isso. Exatamente. Como Exatamente, cada um sabia o que tinha que fazer, a gente tinha que fazer. Então, acho que nem a gente fosse cobrando, às vezes perguntava, né? Mas não de cobrar, isso não aconteceu. E cara, essa é a ideologia de startup, né? Realmente a galera tá empenhada, focada de modo colaborativo para fazer o negócio acontecer. Exatamente. Que na verdade, como eu falei para eles, a maior vitória nossa foi a formação de equipe. Porque eu com a ideia sozinho, hoje eu sou uma ideia com uma equipe. Então já saiu do zero para um patamar Uma muito baita acima. equipe, né, cara? É, e tinha essa passagem, né? Melhor Exatamente. impossível. Não, eu não vejo uma realidade melhor agora. E assim, quando vocês se inscreveram no evento, vocês já imaginavam ganhar. Esse é o propósito de quem se inscreveu. Só que, em algum momento, vocês pensaram, a concorrência está muito forte, não vou conseguir, ou vocês pensaram, acho que agora a gente está com chance? Qual foi o pensamento? Assim, quando a gente andava por aí, eu acho que a gente vê muita equipe com muita qualidade. É, Todas as equipes no são muito começo eu qualidade. pensei que a gente não teria esse resultado porque os outros eram realmente são muito bons, as ideias foram boas. Mas eu acho que, igual eu falei para eles hoje eu senti que era o nosso dia, que não tinha. A gente tinha professor, como programadores excelentes, a gente tinha designers excelentes. A hora que eu percebi que Nas outras aqui. um dos mentores falou uma coisa muito importante para mim, falou, às vezes a pessoa não compra a sua ideia, ela compra a equipe. Que aí eu falei, não, então não precisa de mais nada, a gente tá bem. E aí a ideia começou a fluir de um jeito que culminou no que culminou hoje. E as modificações que a gente fez no plano de negócio foi ajudando a gente a conseguir um produto final que se encaixaria no MVP e também as habilidades complementares conseguiria construir aquilo lá. Exatamente, assim, eu com não uma conseguiria habilidade construir um muito boa. canvas. Sim. Exatamente, eu posso ter ideia, mas eu não ia conseguir colocar no canvas, então ele A gente evoluiria. conseguiu, a gente Então, conseguiu essa é a ideia de sintetizar cada habilidade para alcançar esse objetivo. Exatamente. Bom, primeiramente, parabéns para vocês. Foi muito boa a ideia, foi sensacional. E assim, a minha pergunta vai ser assim: qual que é a sua projeção para depois do startup? Então, na verdade eu sou assim, eu já tinha ideia e eu abri uma empresa pensando em como trabalhar essa ideia. E aí o evento veio então para dar o que eu precisava, realmente entender as coisas. Agora eu acho que com isso a gente consegue com certeza dar o próximo passo, porque o investimento não é alto, a gente mostrou que tem potencial, capacidade, material, então já tem produtores e áreas disponíveis para testar e se oferecendo. Agora é pôr no papel, a gente vai formar a equipe e daqui para frente, tirar do papel, né? E aí seguir realmente com o plano, essa é a ideia. Cara, total sucesso para vocês aí, parabéns. Ganharam aí, só estão começando e pode contar com todos aí, inclusive a gente agradece até a Intep, que é a nossa colaboradora lá, tá dando todo o suporte agora, inclusive para vocês também. E, todo sucesso, uma salva de palmas aí pra galera dessa área.